Olá, seja bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado da Brain Inteligência Corporativa. Eu queria nesse dia falar com vocês sobre o mercado goianiense e de Aparecida de Goiânia, cidade vizinha com grande população. Nós vamos falar hoje os dados da ADEME-GO. A ADEME, como você pode ver aqui embaixo, tem o contato deles aqui. A ADEME é uma associação que realmente tem uma grande quantidade, uma representatividade dos incorporadores e construtores da cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Então, se você quiser mais informação do que essa pequena prévia que a gente vai trazer para você hoje, entre em contato com eles e aí se associe. A associação é muito interessante, ela tem realmente várias vantagens para os associados e uma delas é uma pesquisa completa, uma pesquisa com captação de informação mensal, com relatórios trimestrais, com todas as informações do mercado vertical de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Vamos começar agora com alguns dados sobre o primeiro trimestre de 2020. Eu queria começar com o slide de número 2. Ele vai falar um pouquinho sobre as unidades lançadas e o VGV lançado no primeiro trimestre de 2020. Como vocês já devem ter percebido, em Goiânia a gente tem tido uma curva ascendente, tanto dos lançamentos quanto das vendas, o que mostra que é um reaquecimento do mercado, e esse reaquecimento do mercado vem já há mais de 2 anos, quase 3 anos, realmente mostrando o fortalecimento do mercado imobiliário vertical em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Se a gente olhar o primeiro trimestre de 2019, que já tinha sido bom, e a gente olhar o primeiro trimestre de 2020, a gente vai ver uma grande quantidade de lançamentos. Esses lançamentos foram, em número de unidades, 71% maiores do que 2019. Então a gente percebe que o primeiro trimestre de 2020 começou muito aquecido. Se a gente fosse olhar um pouco mais até o final do ano de 2019, em número de unidades foram muito semelhantes. E não é normal isso no mercado. Se a gente fosse olhar a curva ascendente de mercados, normalmente o primeiro trimestre, o primeiro semestre, ele é mais acanhado do que o segundo semestre. A gente vai ver agora no slide de número 3 as informações de unidades lançadas e VGV dos últimos 13 meses. Com isso eu consigo mostrar para vocês como é que vem vindo esse encaminhamento do mercado. Se a gente olhar janeiro, fevereiro e março de 2020 em separado, a gente vai ver que houve o maior número de lançamentos, de unidades lançadas em fevereiro. Janeiro normalmente é realmente mais baixo, ainda o ano não tinha realmente se iniciado, é normal isso do mercado imobiliário. Em fevereiro a gente já vê uma boa quantidade de lançamentos, o que mostra realmente o mercado aquecido, e aí de fevereiro para março já tem uma diminuição do número de unidades lançadas em torno de 14%. O que a gente pode verificar com isso, primeiro, número de unidades lançadas nessa porcentagem pode ser realmente algum empreendimento que foi lançado que tem um VGV mais alto. E isso se comprova olhando realmente esse slide. Você pode perceber que o valor, o VGV lançado é muito maior, é 126% lançado do que foi lançado em fevereiro, aumentou em março. Então, 126% maior o VGV lançado de março em proporção a fevereiro. Então, falando sobre a parte de tipologia, a gente vai olhar agora no slide de número 4 as unidades lançadas no período, desde primeiro trimestre de 2018 até primeiro trimestre de 2020. Vocês podem perceber que nós temos variação da tipologia lançada nos trimestres. Então, por exemplo, se a gente pegar o último trimestre de 2019, a gente pode verificar que a maior parte da tipologia foi de 3 dormitórios. Se a gente olhar
o nosso trimestre desse ano, o primeiro de 2020, a gente vai verificar que a maior quantidade de tipologia lançada é de 2 dormitórios. Tudo bem, a de 3 dormitórios está muito próximo, nós estamos falando de 11,9 de 2 e 11,7 de 3 dormitórios. Mas é só para demonstrar, e vocês podem ver muito claramente nesse slide, que existe uma diferenciação no momento de lançamento em cada um dos trimestres que se encaixa. Se você olhar agora no quinto slide, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades lançadas por padrão. Então, qual é o padrão dessas unidades? No primeiro TRI, a gente pode perceber que mais da metade dos lançamentos foram realmente da linha econômica, dentro do perfil e do padrão da cidade, do que foi lançado foi econômico. E aí os demais padrões ocupam uma parte inferior, como você pode assimilar aí nesse momento no slide. O que é interessante sobre as vendas de Goiânia é que ela realmente vem numa ascendência há vários trimestres. Então isso mostra a força do mercado e como esse mercado vem reagindo aos mais de 20 trimestres de problemas de 2014 para cá. Então é um mercado realmente que se acendeu e voltou a crescer. São um dos mercados nacionais que mais cresceram nos últimos anos. Vamos olhar o slide que a gente consegue falar um pouquinho sobre a parte de vendas, o que é muito interessante. Se a gente olhar o slide 7, nós podemos ver que a diferença em unidades vendidas do primeiro TRI de 2019 para o primeiro TRI de 2020 é de 11,5%. Mas olha a quantidade, eu estou falando de 1.742 unidades vendidas só no primeiro trimestre. Isso é um número muito significativo. Se a gente for olhar em nível de VGV, isso é muito maior. Ao invés de 11,5% de crescimento, como foi de unidades, nós estamos falando de quase 70% de crescimento em relação ao VGV vendido. Então, é para mostrar realmente o quanto o mercado está em franco desenvolvimento e para mostrar para vocês, nesse momento, que inclusive foram vendidas unidades mais caras. Porque se a gente tem uma variação como essa, a gente consegue perceber que até as unidades tiveram um avanço no ticket para poder ter esse valor. O que a gente vai olhar agora é unidades vendidas e VGV vendido, para a gente saber também se houve variação. Entre os meses, então, os 3 meses do trimestre, janeiro, fevereiro e março. No mês de janeiro, como vocês podem verificar pelo slide, nós tivemos 464 unidades vendidas. No mês de fevereiro, nós tivemos 626 unidades vendidas. Em março ainda, nós tivemos um crescimento relativo ao mês de fevereiro, com 652 unidades. E se a gente olhar o VGV proporcional do que foi vendido em fevereiro e que foi vendido em março, ele cresceu mais de 37%. Aqui vale o comentário. Não podemos esquecer que o mês de março já é um mês que nós começamos os processos de isolamento social. Então, a diminuição efetiva da verificação dos imóveis pessoalmente, a entrada da busca pela internet, várias empresas, a partir de principalmente meados do mês, já foram colocando as suas equipes em home office, então a gente tem que levar em conta isso, para poder mostrar o quanto esse mês ainda foi aquecido. Lembra que eu falei lá atrás a quantidade de unidades lançadas pelo padrão, se era padrão econômico e os outros padrões, os demais padrões. No slide 10, a gente vai verificar que nós temos uma variação de lançamento muito próximo, quase que se igualou a quantidade de unidades lançadas no padrão econômico com a quantidade de unidades lançadas nos outros padrões. Então a gente tem uma variação muito pequena nesse momento, conforme vocês estão conseguindo ver. Muito interessante se a gente olhar agora o gráfico que está no slide de número 11. Olha que legal, a gente vai conseguir comparar toda a evolução das unidades lançadas e toda a evolução das unidades vendidas. Primeiro, o primeiro fator que nos chama a atenção
ela é crescente. Então a gente pode perceber que desde janeiro de 2017, essa curva é ascendente. Alguns momentos com uma pequena variação. Você percebe que a curva de lançamentos ela tem uma variação maior, mas ela chega inclusive a passar a de vendas, que é mais homogênea, ela vai subindo de maneira mais homogênea. Quando nós chegamos em março de 2020, essas duas curvas estão muito próximas. Nós tivemos lá 7.000 unidades lançadas, 7.001 unidades lançadas, 7.034 unidades vendidas. Vamos falar um pouquinho agora da parte de oferta final. Então, o que o mercado hoje tem em oferta? Como vocês estão verificando, nós estamos vendo que o mercado vem lançando mais e vendendo mais. Isso é uma boa harmonia desse mercado. A gente percebe que o mercado está cada vez mais fortalecido e com isso ele vem se equalizando. Então a gente vai olhar agora no slide 13 para poder olhar um pouquinho dessa oferta final. Nesse momento, no primeiro trimestre de 2020, nós temos de oferta final dos demais padrões 6.325 unidades. E no padrão econômico, nós temos 1.856 unidades. Então, hoje, no mercado de Goiânia e Aparecida de Goiânia, nós temos um total, como vocês estão vendo aí, de 8.181 unidades. Se nós olharmos o primeiro TRI de 19 em comparação do primeiro TRI de 20, nós temos uma oferta de econômico menor em quase 36%, 35,7%. Se pegarmos os outros mercados, nós temos uma oferta quase 4% menor comparando os primeiros trimestres de 2019 com 2020. Então, é exatamente isso que a gente está podendo afirmar para vocês. O mercado vem se equalizando e vem se mantendo num ponto equilibrado de oferta final. Se a gente está falando de oferta, a gente tem que dar pelo menos para vocês uma ideia de quais são os bairros com a maior oferta nesse momento na cidade. Então, a gente vai olhar agora no slide 14, que mostra exatamente isso. Nós podemos olhar aí que uma parte da oferta estão nesses bairros que estão sendo mostrados nesse momento. O que mais tem oferta, com 14,4% de toda essa oferta, é o setor Bueno. Logo atrás, o Marista, 1.168 unidades, como vocês podem ver, no Bueno, 1.031 unidades no Marista. E desses que nós compilamos, nós temos a Vila Rosa com 253 unidades. De todos esses que vocês estão vendo aí, nós temos basicamente quase 70% do mercado vertical de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Como a gente não poderia deixar de ver, temos que olhar os preços médios. Qual é hoje a média de preço, os valores de tabela desses empreendimentos na cidade de Goiânia? Se a gente pode olhar aqui pelo slide 15, a gente vem vindo com sempre em todos os trimestres, nos últimos trimestres, pequenos crescimentos que podem ser exatamente o que demonstra que o mercado vem realmente, mesmo que devagar e paulatinamente, ganhando força. Se a gente olhar proporcional do último trimestre de 2019 para o primeiro de 2020, vocês vão ver que quase não houve variação. Nos últimos trimestres, se a gente pegar principalmente os trimestres de 2019, houve uma pequena variação no começo e depois basicamente um equilíbrio. A oferta se mostrou a quantidade mais regulada do mercado e com isso um equilíbrio em nível de preço e de preço equalizado e médio do metro quadrado. Pessoal, é isso por hoje. Nós queríamos apenas fazer um insight para vocês, um overview sobre essas informações de mercado, né, para vocês poderem fazer uma análise melhor sobre o mercado goianiense de Aparecida de Goiânia e aí busquem efetivamente a ADEME. A ADEME tem uma
uma grande pesquisa. A pesquisa é muito mais completa, com muito maior número de informação. Para quem realmente está no ramo de incorporação e de construção, vale a pena. Eu tenho certeza que vocês terão informações estratégicas importantes e de muita valia para a tomada de decisão de vocês. Agradeço por hoje e muito obrigado por vocês terem assistido mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain Inteligência Corporativa. Muito obrigado.